Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, povo lindo de Deus. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso para cada um de vocês. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Que madrugada tremenda, que madrugada poderosa. Eu senti Deus se mover em curas hoje e ministrar cura em muitas pessoas nessa madrugada. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, animados para o nosso jejum de Esther e o nosso propósito de edificação de 2026. Todo começo de ano a gente faz um PDF de propósito, de ruptura. E esse ano o nosso propósito será o maior propósito de todos. Nós vamos viver o maior aceleramento. Deus trouxe para mim uma palavra que tudo que nós plantamos nos últimos anos em oração na madrugada, nós vamos colher agora. Deus falava que 2026 é um ano de colheita para quem plantou. Deus falava 2026 é um ano de colheita para quem plantou nas regiões celestiais. Para quem arou nas regiões celestiais, para quem lançou semente de lágrima, de jejum, de oração. Assim dizia o Senhor para mim: 2026, filha, você vai colher e o teu povo também. Vocês vão colher até mesmo onde vocês não plantaram. Amém? Então, eu tenho uma palavra, um destino profético para este ministério em 2026, que é o quê? É nós colhermos vitórias, nós colhermos promessas, colhermos, o prazer de ver alguém da nossa casa, da nossa família se rendendo ao Senhor. Então, esse ano vai haver um grande número de pessoas se rendendo a Cristo, e é por causa do que você semeou. Você semeou um jejum, você semeou às vezes uma oferta pela vida de alguém. A gente fez, antes de eu viajar para os Estados Unidos, a gente fez uma campanha de resgate para Deus resgatar. Gente, depois daquela campanha, pelo menos eu vi com pessoas dentro da minha casa, quebrou as muralhas, amém? Então, eu quero que você entenda, 2026 é ano que você vai colher. Você vai colher sementes pela qual você plantou. Você vai colher sementes, você vai colher o fruto, Você já lançou a semente, você vai colher o fruto, amém? Sejam todos bem-vindos. Abram já comigo em Ezequiel 39, amém? Estou muito feliz de estar com vocês aqui em mais uma madrugada. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Amém? Glória a Jesus. Hoje eu vou ensinar algo para vocês profético demais. Gente, ontem eu falei na live que dia 8 de janeiro nós vamos começar o jejum de Esther. Eu queria começar dia 1º, dia 2, só que o jejum de Esther é um jejum muito pesado. E para isso nós temos que ter prudência para desintoxicar o nosso corpo. Então a gente vai começar um propósito já de jejum e de oração na medida que faz sentido para você. Se para você está viajando e você não quer começar, você pode começar assim que você voltar de viagem. Mas seria interessante fazermos o jejum de Esther junto, porque a gente tem mais força, a gente sabe, Nossa, tá todo mundo fazendo o jejum de Esther, certo? Mas se você não puder fazer na data do dia 8, você pode fazer na data que faça sentido para você, tá? Mas a convocação, onde a maioria e todos estarão fazendo, é dia 8, amém? Glória a Jesus. Será um tempo estrondoso. Será um tempo sobrenatural. Será um tempo power. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos estar jejuando para a gente romper, jejuando pela nossa conferência, jejuando por aquilo que Deus já está fazendo, jejuando para nós termos, para nós estarmos cada dia mais alicerçados na rocha que é Cristo, tá? Queridos, o ano que vem é um ano de um grande avivamento. É como se Deus falasse assim: eu vou aumentar o volume do avivamento. Eu vou subir de nível esse avivamento. Eu vou subir a temperatura. Só que para a temperatura que Deus vai subir em avivamento, só suporta quem está realmente debaixo da rocha. Realmente por caráter, Não vai suportar quem está brincando. Então, Deus trouxe para mim que o ano de 2026 é um ano de limpeza, principalmente dentro do altar. O Senhor vai limpar altares, Então só vai ficar realmente quem está
cantando para Jesus porque está adorando. Quem está pregando porque está cumprindo o ID. Amém? Então toda honra e glória ao Senhor Jesus. Eu quero que vocês que já estão posicionados se posicionem mais ainda, porque 2026 será um ano de esticamento, ano de Deus moldar e forjar o nosso caráter ainda mais. Amém? Glória a Jesus. Abram comigo em Ezequiel 39. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por esse dia sobrenatural. Obrigada, Senhor Deus, pela madrugada. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez nessa madrugada. Pai, nos mantém nesse lugar de oração de madrugada. Mantém o teu povo, Senhor Deus. Pai, levanta, Pai, os guerreiros, Senhor Deus, que não têm conseguido participar da oração da madrugada. Arranca toda a opressão espiritual da vida deles. Pai, no nome de Jesus, eu clamo também pelo nosso devocional diário. Que a cada devocional o Senhor nos dê uma rema, uma revelação. Abre agora os céus de glória, Senhor Deus. Eu chamo a nuvem profética agora sobre este ambiente. Pai, fala conosco através de Ezequiel 39. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Eu, Senhor Deus, declaro que esse devocional será um devocional rico na Tua presença, na Tua soberania. Nós declaramos que o Espírito Santo de Deus tem toda a autonomia. O Espírito Santo de Deus se move como Ele quer aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ezequiel 39, abra comigo aí. Aleluia. Ontem nós vimos, a mensagem para Gog. Aí aqui o massacre das multidões de Gog, é o subtítulo. E aí Deus fala assim: filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe a mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe, que governa as nações de Meseque e Tubal. Eu farei dar a volta e trarei do extremo norte e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco da sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seus exércitos e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres, aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então aqui Deus, novamente no capítulo 39, está declarando juízo contra Gog, Ele atrai o inimigo para a batalha e derruba o inimigo completamente e destrói todas as suas armas, certo? Então é isso que Deus está fazendo aqui. Aí no 7 agora: assim farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome, e as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontece como eu declarei. Então os habitantes das cidades de Israel sairão e recolherão os seus escudos pequenos e os grandes, e os seus arcos e flechas, e seus dardos e lanças, e usarão como lenha. Haverá o suficiente para 7 anos. 7 anos, depois eu vou falar algo sobre 7 anos para vocês. De 7 em 7, a gente muda de estação automaticamente, tá? De 7 em 7 anos, tá? Então, por exemplo, até 7 anos de idade, nós temos uma abertura para o mundo espiritual muito grande. Aí dos 7 aos 14 é outra fase. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21, outra estação. Do 21 mais 7, 21 mais 7, 28, tá? E aí, depois, 35. Então, qual é a sua estação de 7 que você está agora? Então, a cada estação, você precisa entrar num novo nível de maturidade espiritual. Depois eu vou falar sobre isso para vocês. Não precisarão cortar lenha dos campos e nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles
que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor soberano. Nesse dia prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões, nos vales dos viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para o vale de multidões de Gog. O povo de Israel levantará 7 meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois em um dia em que eu mostrar minha glória, será uma data memorial para Israel, diz o Senhor soberano. Depois de 7 meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os leve e os enterre nas multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Amoná. Com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor soberano, chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes: reúna-se para o meu grande banquete sacrificial e venham de longe e de perto para os montes de Israel. E ali comam carne e bebam sangue, comam a carne de homens poderosos e bebam sangue dos príncipes das nações, como se fossem carneiros, cordeiros, bodes, touros, todos os animais engordados de Baçã. Devorem a carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que eu lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa. Comam cavalos condutores de carros de guerra, homens valentes, guerreiros de toda espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder da minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão por que Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis ao seu Deus. Por isso me afastarei deles e os entregarei aos seus inimigos, para que os destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio do meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações vejam. Então o meu povo saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor, falei. Então Deus está falando do Pentecoste, Deus está falando que haverá um tempo em que o espírito dele será derramado e o olhar dele para o povo será diferente. Amém? Então aqui a gente vê que Deus, no capítulo 39, está declarando juízo de novo sobre Gog, tá? Então as armas de Gog aqui são recolhidas e queimadas por 7 anos. Então, você vê que lá no Antigo Testamento, aqui, né? Lá no comecinho, no Pentateuco, você vai ver que 6 anos você usa a terra, mas no 7º ano você tem que deixar a terra descansar. E por quê? Porque 7 é uma estação. 7. A gente pode ter estações menores. Vamos dizer, eu estou vivendo uma estação de deserto, durou um ano. Foi uma estação dentro de outra estação. Então, eu conto sempre assim, eu faço uma análise da minha vida assim, ó, meus 7 primeiros anos de idade, até os 14, até os 21, até os 28, tá? Então,
Aonde você despertou espiritualmente? Qual ciclo de 7 você está vivendo hoje, certo? E aí você vai ver que Deus, ele vai mudando as estações da nossa vida para a gente crescer, amém? Então aqui a gente vê que as armas de Gog são recolhidas e queimadas por 7 anos. E aquilo que era ameaça ali vira combustível, certo? As armas deles não funcionam, certo? E aí a gente vai ver aqui que Deus não só derrota o inimigo, ele ressignifica, tá, o ataque ali. Depois nós vamos ver, né? O povo passa meses enterrando mortos. E Deus ordena a limpeza completa da terra. Então Deus fala assim, a terra precisa ser santificada. A terra teve muita matança, tá? Então Deus, ele está sempre edificando a terra. Ele está sempre fazendo algo novo. E a gente vê, gente, que Deus, ele é misericordioso, mas o castigo dele vem também, tá? Então, não adianta nada Deus corrigir você e você não limpar a sua vida. Não adianta nada Deus exortar você e você não se livrar do pecado. Então, quando Deus te exorta, quando Deus chama a sua atenção, você tem que se purificar, você tem que limpar o altar, você tem que falar, Senhor, eu preciso pedir perdão, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser moldado. Então, o povo passa, tá, aqui meses enterrando os mortos e Deus fala, a terra precisa ser santificada. Amém? Então, ou seja, tudo traz consequências. O pecado traz consequências terríveis, principalmente os pecados sexuais trazem consequências terríveis a nível de mente, gatilhos mentais. Que se você não tomar cuidado, assistindo uma série, assistindo um negócio, pode voltar um gatilho e você voltar a viver o vício da masturbação. Então você que venceu um pecado, você precisa vigiar de manter o altar do templo, que é a carne, é o corpo. O templo do Espírito Santo é esse corpo aqui. Você tem que tomar cuidado, amém? Glória a Jesus. Então, a gente vê, né, que Deus convoca as aves para um grande banquete simbólico, tá? Mostrando publicamente o quê? O juízo dele. Se fartem da carne, se fartem. Gente, isso é muito, né, cruel, mas é o juízo, é o castigo. Então, o juízo de Deus aqui é visível. E o nosso Deus continua sendo justo juiz. E eu quero dizer uma coisa para você. Toda ação gera uma reação. Então, todo plantio gera uma colheita. Então, eu não disse para vocês que, comecei hoje falando para vocês que 2026 nós vamos colher até mesmo onde nós não plantamos. Então, Deus, ele vai nos fazer colher coisas boas se nós plantamos uma semente boa. Nós podemos ter uma colheita ruim se nós plantarmos uma semente ruim. E para mudar o tipo de colheita, tem que mudar o tipo de semente, que se não mudar o tipo de semente, não se muda o tipo de colheita. E o nosso Deus está sempre fazendo justiça. O nosso Deus, ele vai chamar atenção, ele vai agir com misericórdia, ele vai, né, usar um profeta para te exortar, amém? Ele vai usar um profeta para chamar a sua atenção. E se o profeta é genuíno, ele vai saber como chamar a sua atenção, tá? Levando você para um lugar de busca, amém? Então, queridos, dentro do capítulo do Ezequiel 39 é isso. Amanhã nós vamos ler o 40. Eu quero agora que você, tá? Abre comigo, certo? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Diz assim: busquem com dedicação os dons espirituais, mas principalmente que profetizem. Certo? A gente está falando do profético, tá? O profético, seja ele de estar debaixo de uma nuvem profética, ou seja, tem uma atmosfera profética, você não tem o dom, você não é profeta de ofício, mas você foi impulsionado a profetizar. Estou falando da pessoa que se move no dom de profecia, que é um dos 9 dons do Espírito Santo, que Deus, né, o Espírito Santo, usa você pontualmente como Ele quer. E eu estou falando você que é um profeta de ofício, tá? Porque tem profetas de ofício que não sabem se mover debaixo do dom, porque não entendeu como faz. E existe, então, na escola profética, nós vamos ter exercícios.
eu vou fazer alguns exercícios com vocês para treinar o profético. Por isso que na escola profética nós vamos aumentar, já começo do ano, já vamos engrenar no jejum, mas na escola profética nós vamos estar numa alimentação diferenciada, tá? Glória a Deus. Então, Amós 3:7 diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem antes revelar. Então, às vezes você vê na madrugada que eu sou tomada e começo a falar de coisas, de lugares, de estados e o que Deus livra esse estado. A gente vê algo sobre aquela nação. Então, Deus avisa. E por que Deus avisa o profeta? Para o profeta interceder ou para o profeta avisar o povo, certo? Então, em Amós 3:7, diz que Deus não faz nada sem avisar antes o quê? Aos seus profetas, aos seus servos, tá? E eu também estou falando com pessoas que são fiéis a Deus. E Deus, por essa pessoa ter um estilo de vida de oração, essa pessoa, Deus pode dar palavras proféticas para ela. Amém? Porque ela, quando ora, ela atrai, ela manifesta uma nuvem profética, tá? E a profecia, ela deve ser julgada, né? Nós devemos julgar a profecia. A Bíblia diz, todos podemos profetizar. Então, ontem, deixa eu achar aqui onde eu falei ontem, tá? Deixa eu só achar aqui onde que tá. Ontem eu falei, né? 1 Coríntios 14:29. Abre comigo. Amém? 1 Coríntios 14:29. Abram comigo. Vamos lá. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. E por que eu quero falar isso para vocês? Nós temos autonomia. Nós podemos falar, peraí, vou esperar um pouquinho e chegar a minha vez. Então, não tem esse negócio de você foi abduzido, possuído, você pode receber uma unção e ficar cheio, tremendo na hora, um poder de Deus. Mas nós estamos falando do profético, de uma mensagem de Deus. 1 Coríntios 14, tá? 1 Coríntios 14, amém? Lá no finalzinho, 29. Falando assim, vamos ler do 27, certo? Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disser. Paulo está dizendo, quando vocês começarem a falar em línguas alto, publicamente dentro da igreja, 2 ou 3 devem falar e tem que um se levantar para interpretar. Ele está falando de variedade de línguas como dom e de interpretação de línguas como dom. Essa aqui não é a oração que você recebe no batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é dom, tá? Porque nós ganhamos uma oração, uma linguagem espiritual quando nós somos batizados com o Espírito Santo para a nossa edificação. E variedade de línguas com interpretação tem também o cunho profético, mas pode se mover tanto em palavra profética, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, certo? Ok, tudo que for feito, deixa eu ver aqui, vamos ler de novo, no 27. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas e devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Entendeu? Agora no 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando, a outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm o controle do seu espírito e podem falar um por vez. Amém? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo.
Pode acontecer que alguém é tomado em variedade de línguas. Alto. E esse mesmo interprete, ou Deus levante alguém para interpretar. Porque Deus quer falar com aquela congregação, ok? Mas não tem esse negócio que você começa a orar em língua e fazer um pampeiro na hora da pregação. Isso é falta de respeito. E você tem domínio sobre o teu espírito. Agora, pode ser que Deus tome, e a pessoa que toma é tomada em línguas. Se Deus não levanta alguém que tem o dom de interpretação, ele pode levantar a própria pessoa para trazer interpretação, mas isso é para a igreja, porque Deus quer falar. Mas tirando essa circunstância, se alguém estiver pregando, não tem esse negócio que você se levanta e faz um pampeiro e roda para cá, você atrapalha o culto. Isso é muito feio. E se você estiver num dos nossos cultos, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou pedir para a nossa equipe te levar para fora, porque você está atrapalhando o ensino. Porque eu acredito que há tempo de ministrar a palavra e há tempo do mover, há tempo do profético, há tempo da transferência de unção. E a própria Bíblia diz que Deus, ele é um Deus de ordem, não de desordem. Amém? Então eu estou ensinando isso para vocês não serem chamados a atenção em nenhuma conferência, em nenhum lugar, tá? Então a profecia, ela deve ser avaliada, tá bom? Então, toda profecia deve ser julgada. Deus disse isso, a palavra de Deus diz isso para nós, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o maior impasse dos profetas iniciantes? Discernir corretamente se é Deus que está falando. E se vocês vigiar naquilo que eu falei para vocês no começo, sai das rodas, para de ficar vendo baboseira, sai de rede social, para de comparar a sua vida, foca no projeto que Deus deu para você, vai estudar. Você fica o dia inteiro na internet. Então, se você é muito influenciado pelas vozes internas ou pela voz interna de uma alma machucada, ou da opinião dos outros, ou manipulado por um best, um melhor amigo, uma melhor amiga, não tem como você ter certeza que é a voz de Deus. Amém? Então, profetas, não pode ter uma pessoa que tem domínio sobre a alma dele, porque senão ele está toda hora na dependência emocional e ele não vai conseguir discernir. Ele não vai conseguir. Profetas têm que estar debaixo da nuvem, têm que estar em edificação. Então, qual que é o maior impasse do começo da jornada profética de alguém? Discernir se a voz é de Deus, se a voz é do diabo, ou se a voz é da alma. Porque nós, muitas vezes, estamos aqui e temos um pensamento de julgamento. Ou vem, o diabo, ele também fala na primeira pessoa, certo? Ele fala na primeira pessoa como se fosse você, certo? Então, como que nós podemos julgar isso? Então, primeira coisa, o maior impasse é: essa voz realmente é de Deus? Lembra que eu ensinei vocês? A voz que é de Deus, ela fala e ela beneficia o reino de Deus. E ela enaltece a pessoa de Cristo. Então, se isso vem de Deus, isso tem que estar coerente com as Escrituras. Isso tem que trazer ou edificação, ou exortação, ou esperança, certo? Isso daqui tem que ser proveitoso para o reino, para a igreja. Isso tem que trazer melhoria na vida de quem vai receber, ou para se alinhar, ou para colocar a casa em ordem, ou para Deus trazer esperança no coração daquela pessoa. Então, como que acontece a profecia? Vamos lá para você entender. Nós temos o profeta de ofício, ele está todo o tempo debaixo da nuvem. Só que o profeta de ofício, para ele viver um profético afiado, ele tem que consagrar muito, e ele tem que jejuar muito, e ele tem que estar realmente, antenado com o Wi-Fi de Deus. Porque se ele está distraído, ele não dá conta, tá? Por isso, amor, tira aqui, amor. Ai, gente, tem uma pererequinha aqui, sangue do cordeiro. Aqui, bem no chão. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Gente, deixa deixa aqui. Acho que ela tá aqui em cima. Ela tá aqui, já vi ela. Meu Deus, gente, uma pererequinha. Eu vou até mudar de lugar. Peraí, eu vou mudar de lugar, gente. Mata essa perereca aí. A perereca quase pulou em cima de mim. É o sangue de Jesus. Não dou conta, não. Ontem o meu irmão desceu na cozinha e eu falei: Lucas, tem uma perereca, tem um sapo lá embaixo.
E a perereca pulou no peito dele. Eu falei assim, Lucas, se essa perereca pula no meu peito, meu Deus, é o sangue de Jesus. Isso, apóstolo. E ela pulou em cima da mesa. Aleluia. Você é meu herói. Aleluia. É porque chuva, né, gente? Tem muita perereca e sabe. Mas eu tô curada agora, porque se fosse antigamente eu tinha dado um grito. Eu tinha pulado aqui. Meu Jesus amado. Amém? Gente, aí o meu irmão, o Lucas, pegou e falou assim, mana, desci cedo. Aí, disse que ele foi pegar a perereca pulou aqui. Eu falei, mano, se a perereca faz isso comigo... E ele tava sem camisa. Se essa perereca faz isso comigo, eu não sei, eu acho que eu caía pra trás desmaiada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Acordou agora, né, gente? Agora todo mundo acordou. Aleluia. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro profético. Aleluia. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a impressão profética, tá? Então o que é impressão profética? Parece que Deus quer falar, parece que tem alguém me chamando a atenção. Então a impressão profética parece muito com você sentindo, imaginando, pensando. Parece às vezes que é algo que seu, amém? Então, como que a gente vai discernir o profético? Às vezes você fala assim, nossa, mas é difícil porque eu não sei se é eu não sei se é o diabo. Então, primeira coisa, se está edificando o reino de Deus e condiz com as escrituras, a gente precisa dar voz a isso. Só que, prestem atenção, lembra daquele espírito de adivinhação que estava falando de Paulo? Esse é um homem de Deus que veio anunciar a salvação. O espírito, o demônio, ele não falou mentira. Ele usou aquela moça que estava debaixo daquele espírito para falar uma verdade. E o diabo, ele traz muito esse falso, essa isca. Então, existem homens e mulheres de Deus que carregam o dom profético, mas não estão debaixo de uma aliança genuína, às vezes estão corrompidos. Eles podem profetizar uma verdade de Deus e misturar com 3, 4 mentiras. E aí você viver o quê? Você viver enganado. Então, aquela mulher, ela pega e fala, olha, eis aí um grande homem de Deus. Esses homens vieram, são filhos de Deus para anunciar a salvação. Se Paulo não tem discernimento, ele dá voz àquilo ali e daqui a pouco ele acredita mais uma mentira e ele poderia desviar da rota do propósito dele. Tá? Mas ele tinha vida com Deus. Então, o que é impressão profética? É um pensamento que de repente vem na tua cabeça do nada. Puf! Sobre alguém. É uma frase que salta. É a impressão de ter visto o nome de algo escrito na testa daquela pessoa ou no peito daquela pessoa. Geralmente eu vejo escrito na testa. Eu estou vendo literalmente assim como eu estou vendo você? Não. Mas eu sei que ali tem uma palavra, eu vejo dentro do meu espírito, tá? Mas eu posso também ver de visão aberta, tá? Mas geralmente, o profeta que vê as coisas, Deus dá esse upgrade para ele na jornada que ele já caminha e Deus vai dando para ele esse upgrade de visão, certo? Então, às vezes, você está orando com alguém, você fala, eu vejo no teu peito a palavra tal, isso e aquilo. Você viu, às vezes, dentro da visão fechada. É como se eu estivesse vendo por dentro. Amém? Você olha para a testa de alguém, é como se você estivesse vendo ali na testa daquela pessoa uma palavra. E isso, muitas vezes, é o insight pelo qual você precisa para começar a profetizar. Então, olha, presta atenção aqui. O que é impressão profética? É um discernimento. Parece que Deus quer falar algo sobre aquela pessoa. Parece que Deus quer trazer um discernimento sobre alguém, sobre aquele lugar. Parece que você estava orando e veio uma imagem na sua mente. Então, a impressão profética, ela é muito sutil e muito comum. Muitas vezes parece você pensando ou imaginando, tá? E isso, queridos, eu quero agora ensinar algo para vocês. Isso é tão comum, que é uma linha tênue, muito fina, entre você pensando e Deus falando dentro de você.
Por isso que quanto mais você jejua, mais você tem convicção que é Deus. E mais você tem convicção o que é você, o que é Deus ou o que é Satanás. Então, o jejum nos deixa afiados para discernir e ter esse feeling. Peraí, isso é Deus, isso é o diabo. Isso aqui é a minha voz interior, da minha alma gritando, é o meu achismo, certo? Então, quando acontecer, você vai ficar o quê? Põe aí, se você quiser anotar. Chamou minha atenção. O que chamou sua atenção? Aquela pessoa, de todas as pessoas, aquela pessoa chama minha atenção, não sei porquê. Estava orando e veio um nome na minha mente de alguém que eu conheço e tem vindo imagens dessa pessoa. E muitas vezes, o começo do profético, ele não vem com o rolo desenrolado, ou seja, imagina que cada profecia é um pergaminho. Os pergaminhos vêm fechados. E o que é isso? Pergaminhos vêm fechados para você abrir o selo e abrir, para você tirar o selo e começar a ler o que tem nele. E o começo, Deus, ele exige de nós fé, para confiar que se ele mostrou o pergaminho, ele abre o selo e mostra o que tem dentro. Então, o começo, você vai precisar ter fé, que é Deus que está falando. Você vai precisar ter convicção. E, gente, é algo tão ordinário. Ordinário significa algo comum. É algo tão simples que parece muito você imaginando, você pensando, você achando. Só que você precisa pôr na balança. Peraí, eu estava pensando nessa pessoa? Tem por que eu estar pensando nisso? Tem por que eu estar... Tem por que eu... Gente, agora nos Estados Unidos... Eu profetizei as meninas ali que cuidavam da criança e das crianças, dos adolescentes, foi uma coisa, uma glória. E a apóstola Jerusa nunca me contou dos líderes dela, nada, porque quando a gente tem alinhamento não dá tempo dela trazer isso, amém? Então, por que eu estou contando aqui para você? Deus revela o oculto, profundo e escondido, mas você precisa ter fé. Tá? Você precisa ter fé, você precisa ter ousadia. Então o começo vai exigir de você um pontapé de fé. Então como que é? Imagina que veio lá um pergaminho de Jeová. Esse pergaminho o quê? É a palavra para alguém. E o que você tem desse pergaminho que é algo, Deus tem algo para Maria, porque no seu espírito você está muito forte essa convicção que Deus quer falar com a Maria, mas você não sabe absolutamente nada. E aí, o que você faz nesse momento? Você pode estar num culto, você pode estar em casa em oração e veio uma palavra para Maria. E veio uma palavra, você sabe que Deus quer falar com a Maria, mas você não sabe o que é. Agora, aqui tá o segredo, tá? Então, vamos lá. Com a Jerusa, eu fiz uma tarde prática lá na nossa matriz. Assim que nós inaugurarmos lá, assim que nós tivermos a data certinha, eu vou posicionar vocês, tá, gente? A gente não tem data ainda certa de quando será a nossa inauguração, mas assim que tiver, eu vou posicionar vocês. Quando nós inaugurarmos a nossa matriz, eu vou fazer, né, com vocês, convocação de, tipo assim, 3 dias de ensino, seminário profético, e aí nós vamos fazer esses exercícios. Eu fiz lá agora nos Estados Unidos. Então, eu ensinei um pouco sobre o profético e eu deixei a nuvem fluir. Foi muito sobrenatural, um profetizando na vida do outro. Até quem não tem o dom, até quem, por causa da nuvem, tá? Então, quando você tiver a impressão, e a impressão é, eu acho que Deus quer falar com aquela pessoa. Eu acho que Deus tem algo para aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? A partir do momento que você sentiu isso, você vai falar, Senhor, fala mais que a tua serva te ouve. Fala mais que o teu servo te escuta. Senhor Deus, fala mais. O que o Senhor quer que eu fale com a Maria? O que o Senhor quer que eu fale? E você vai ficar ali, orando em línguas, se concentrando. Então imagina, prestem atenção que eu vou ensinar um exercício. Imagina que tem um pergaminho e fala, Senhor, abre esse pergaminho, me mostra o que tem nele. Revela para mim, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar. E muitas vezes Deus vai começar a te falar e vai falar algo muito limitado. E o começo sempre é algo muito limitado. Tá? E às vezes Deus vai te dar
algo muito genérico, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de algo genérico. Vai lá na Maria agora e fala que eu amo ela. E quando eu comecei a ser usada no profético, eu falava, Deus, mas e só ir lá e falar que eu amo ela, isso daí não é uma profecia, mas é. Porque talvez aquela pessoa acabou de pedir, Deus, o Senhor me ama? Só que quando você dá o pontapé de fé de ir lá, Maria, eu vim aqui porque Deus mandou dizer que te ama. E hoje, aí o rolo começa a ser desenrolado. Você perguntou para Deus se ele te amava e ele mandou vir. Eu vim aqui dizer que ele te ama. E ele manda dizer que aquela preocupação que está no seu coração sobre o teu, e Deus começa a falar sobre o teu filho, é para você descansar. Ele vai abrir a porta e Deus começa a trazer. Só que se nós não confiarmos no pouco que o Senhor nos deu, como que ele vai nos fazer profetizar no profundo? Então, queridos, muitas vezes será genérico, muitas vezes será algo limitado. Mas se você não entrega o pouco, Deus não te coloca no muito. E muitas profecias, elas se desenvolvem a partir do pontapé de fé que você tem de ir na pessoa. Às vezes eu só tenho, olha, oi fulano. Muitas vezes Deus falou assim, só vai naquela pessoa. Olha, eu cheguei nos Estados Unidos e eu olhei para Isabelle, que é uma das filhas da Jerusa. Falei, Isabelle, Deus tem algo grande para você, mas eu sabia que era um rolo grande, mas não sabia o que era. E aí ela ficou toda empolgada. Eu falei, bom, deve ser alguma profecia e tal. E eu fiquei uns 20 minutos só profetizando a vida da Isabelle quando eu estava tomada do Espírito Santo. Nem eu tinha convicção do que era, mas quando eu tive a impressão, eu falei, Isabelle, Deus tem algo grande para se liberar na sua vida através de mim. Só que eu esperei o tempo e a nuvem. Amém? Então, só que no começo não era detalhado, não era dessa forma. Amém? Eu profetizei na vida do meu irmão, que eu não contava que eu profetizaria, porque a gente geralmente, dos de casa, a gente não profetiza. Então o Pedro, meu irmão caçula, acabou indo, e Deus trouxe um manto sobre ele, que eu fiquei impactada. Eu falei, Deus, mas você vai fazer? Fiquei depois, nossa Deus, não sabia que você ia fazer isso na vida do Pedro, não. Então é forte, mas nós precisamos o quê? Nós precisamos dar atenção à impressão profética. Então como que nós damos atenção? Deus, fala mais. Deus, fala que a tua serva te ouve. Fala que o teu servo te escuta. Deus, fala mais. Só que às vezes Deus só vai te mostrar a pessoa e não vai te falar nada, ou vai falar algo muito limitado. E daí que vem o primeiro pontapé de fé. Quando você chega, Deus libera. Porque você confiou. E quando você chega, já aconteceu isso aqui com alguém? Olha, eu vim aqui, eu senti de Deus de vir aqui. A hora que você fala, eu senti de Deus de vir aqui, puf! Acende o mundo espiritual e você começa a profetizar. E quando você vê, você já está tomada do Espírito Santo. Quando você vê, você está profetizando. Amém? Profecias estão no tempo futuro. Se você fala assim, Deus me mostrou que você fez uma oração e perguntou para ele se ele te ama, você já está com uma palavra de conhecimento. Tudo que está dentro do passado é palavra de conhecimento. E Deus sempre vai usar muito esse link, palavra de conhecimento, para chamar a atenção da pessoa. Então imagina que você foi ali numa célula que estava tendo do Fire Hub, que é as células da Global Fire, falaram que lá caiu um fogo, o povo profetizava. Você falava, vou ver se isso é verdade. Quando chegou lá, você já entrou com o coração duro. Você entrou lá assim, não vou cair nessa não. Esse povo aqui pode ficar falando as coisas para trazer, para que a gente venha congregar aqui, ou eu vou ficar aqui na minha. Você se fechou no coração. E aí você foi nessa reunião e tinha ali o líder desse Fire Hub, começou a ter uma impressão profética sobre você. Só que ele tinha uma palavra profética, Deus começou a dar uma palavra, mas quando ele chega para você, ele fala um fato da sua infância. Porque Deus vai fazer, olha, eu vim aqui até você. Deus me mostrava que na infância você teve uma ferida com seu pai, mais ou menos com 5 anos de idade. E seu pai saiu de casa. Às vezes você dá uma informação e quando você traz uma palavra de conhecimento, que aquela pessoa tem noção, o povo chama de revelação. Fui lá, a pessoa revelou minha vida.
O que a palavra de conhecimento faz? Abre o coração da pessoa, assim como a mulher samaritana. Vai chamar seu marido. Não tem um marido, muito bem, disseste bem, pois você já teve 5 maridos, o 4º marido, e o que você tem agora não é teu marido. Natanael, né? É Natanael, mano? É Natanael que estava debaixo da figueira. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Palavra de conhecimento. Uau, vejo que você é o Messias. Então, palavra de conhecimento é uma informação sua que você tem convicção que naquele lugar só você e Deus sabe. Então, quando Deus traz uma palavra de conhecimento sobre você, através de um ungido dele, você se abre para a palavra profética. Porque às vezes você pode até receber só a palavra profética e você fala, será que é verdade isso? Mas quando a gente vem e fala, porque você, quando tinha tantos anos de idade, você estava tal e ali Deus te escolheu. Eu tive uma imagem do apóstolo João, esposo da Jerusa. Eu não sabia que ele tinha vivido na roça. Abriu minha visão, eu vi ele dentro da roça. E eu via que Deus se compadeceu daquele menino. E Deus escolheu ele para uma grande missão, apóstolo João. Mas eu não sabia que ele tinha vivido na roça e tinha vivido essas coisas. Você tem que estar muito no Wi-Fi com Deus para falar coisas que você está vendo. E eu não estou vendo nitidamente, eu estou vendo no Espírito. E por que Deus faz a gente falar de coisas particulares para profetizar um futuro estrondoso? Para essa pessoa falar assim, veja que sou eu falando na boca dessa mulher, na boca desse homem. Para que você tenha certeza, quando você era pequeno, quando aquilo... Amém? Então, você vai ter uma impressão profética. E aí você tem que interagir com essa impressão profética. Deus, fala mais. Deus, me dá mais coisas, Senhor. E pode ser que Deus te dê limitadamente, pode ser depois de um tempo que você está afiado, Deus te dá o oculto, profundo, escondido. Gente, depois que você está afiado, você não fica pedindo mais, você vai na pessoa, porque você sabe que a hora que você fala, eu vim aqui, senti de Deus de vir aqui, e aí quando você começa, o rolo todo desenrola, pá, 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 pá. E o profético é uma explosão. Quando o profético está fluindo, imagina que você segura numa veia de unção. Imagina que... Deixa eu trazer para você como eu vejo o profético. Eu tenho que trazer as minhas analogias. Imagina que dentro do mundo espiritual há vários cabos. O cabo do avivamento é amarelo pegando fogo. Há um cabo do profético que é vermelho pegando fogo. Quando você está tomado no profético, é como se você estivesse segurando nesse cabo profético. E aonde você olha, você consegue profetizar e ver o que Deus vai fazer. Só que você vai debaixo do controle de Deus. Você fala até onde Deus permite. Mas se você quiser ultrapassar, você ultrapassa. Então, quando eu estou tomada no profético, é como se eu estivesse segurando nesse cabo. E eu não paro, e eu tô, é uma metralhadora, é algo, eu tô aqui, mas eu já tô vendo da direita, e eu já tô vendo ali, Deus fala, volta aqui, e eu já vejo, gente, é uma coisa louca, tá? Então é como, existe a nuvem profética, você começa, mas quando você tá tomado no profético, é como se você estivesse segurando nesse cabo, e recebendo, e você tá assim, ó, é como se você estivesse olhando e vendo, é uma coisa, eu não sei dizer pra você. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque você depois continua debaixo da nuvem, mas não naquela intensidade, tá? Glória a Deus, vocês conseguem entender isso? Então Deus te deu uma impressão profética. O que você vai fazer com isso? Você vai chegar, assim te diz o Senhor, e vai dar uma rodada e vai falar em língua? Não, porque você não tem certeza se é Deus. Você não tem certeza se é Deus falando. Você não tem certeza porque você é novo. E nós podemos errar sim a profecia. E não é por isso que você será um falso profeta. Falsos profetas, o que é a qualidade de um falso profeta? Falso profeta é quem não está na aliança com Deus. Falso profeta, o maior exemplo de falso profeta na Bíblia é Balaão. Balaão era profeta de ofício, dos bons, um dom. Ele não só era profeta, mas ele era profeta de visão, profeta que via as coisas, só que ele era corrompido, ele profetizava por dinheiro, ele queria, e ele sabia
do poder que tinha a palavra de um profeta de ofício. Então, eu já errei profecia. E nós precisamos... Olha, profetas têm que aprender a ser humilde. E às vezes você pode errar a profecia no sentido de tempo. Porque Deus falou para você falar 1, 2, 3. Aí você foi lá e profetizou o 1, 2, o 3. Mas porque você ama aquela pessoa e você sugestionou, você falou 4, 5, 6, que não tem nada a ver com 1, 2 e 3. Certo? Então eu quero que você entenda isso. Então muitas vezes você vai profetizar na vida da sua amiga. Deus deu uma palavra, mas você ultrapassou o limite e acabou falando coisas a mais que Deus não pediu para você falar. Amém? Então, vamos lá. Falsos profetas não é porque eles não têm o dom. Na verdade, eles têm o dom, mas eles não estão em aliança com Deus. Amém? Eles não estão debaixo de fidelidade, de submissão a Deus. E eles estão o quê? Desalinhados. O dom está fluindo ainda. Mas, apóstolo, como que uma pessoa pode fluir debaixo de um poder que Deus ortogou sem estar aliançado com ele? Porque o dom que Deus dá a alguém é irrevogável. Ele tira a presença como ele tirou a presença de Saul. Mas ele não decretou que Saul não era mais ungido. Saul sempre foi ungido de Deus. Só que a presença se apartou dele. Por isso que você vai ver Davi falando: Senhor, não retires o teu espírito de mim. Porque o medo de Davi era perder a presença. Amém? Então, um falso profeta não é a pessoa que erra a profecia. É a pessoa que fala e profetiza para o seu interesse próprio, ou porque quer ganhar um pix, ou porque quer agradar alguém, que quer ganhar lugar e território, ou bajular o coração de alguém, assim como Balaão, que estava interessado no despojo. Eu já errei profecia? Sim, e sou humilde para falar para você que no começo todo mundo vai errar. Só que o seu erro não pode fazer com que você desanime. E às vezes o seu erro é no tempo. Deus falou: olha, fala para essa pessoa que eu já preparei o marido. Aí você inventou de dar data. E isso é ruim, queridos. Quando você fica cascudo, ou seja, forjado no profético, você dá data, você dá um mês que nasce. Você fala coisas e fala: Deus, eu estou falando isso aqui, mas olha, amém? Então vamos lá. Uma das profecias, eu comecei a me mover no profético em 2016, tá? E aí Deus falava coisas muito genéricas, mas tudo que ele falava de forma genérica para mim, eu pegava e entregava. Ah, fala que eu estou abrindo uma porta. Eu achava muito genérico. Eu falo: Deus, eu vou entregar, mas eu quero que o Senhor fale mais, fale mais, fale mais, fale mais coisas. Amém? E aí, a profecia mais complexa e uma das mais difíceis para me entregar foi uma, eu sempre conto nos testemunhos quando eu estou ministrando sobre o profético, que foi essa daqui. Eu estava em Brasília fazendo um treinamento, né? Para quem não sabe, eu sou médica de profissão. Eu estava ali fazendo um treinamento para passar no concurso federal, e ali tinha uma junta com vários médicos. Acabei ficando num quarto com uma médica que era espírita, fumava. Então, assim, quando ela foi colocada no mesmo quarto que eu comecei a falar de Jesus para ela, orei para ela parar de fumar. No primeiro dia ela já parou de fumar, como propósito, né? E eu comecei eu estava pingando óleo como eu tô hoje, então eu já comecei naquilo. E aí a gente ficou ali uns 15 dias sendo treinados. Depois a gente ia passar por estações de prova para ver se realmente nós seríamos qualificados para trabalhar em alguns distritos. E aí eu lembro que que nós, como nós já tínhamos convicção que íamos passar no concurso, nós já começamos a buscar casa para a cidade do concurso que a gente estava prestando. E aí ela ia morar em São Paulo e eu ia para o Paraná, né, para trabalhar ali. E ela começou a buscar casa de aluguel. Em São Paulo, queridos, o aluguel é muito caro, principalmente na cidade de São Paulo. E eu lembro que ela buscava apartamentos de R$3.000, não achava, 2.500 aluguel, não achava para ela e o esposo dela. Então ela buscava daqui e de lá. E eu estava vendo uma semana ela pedir para pessoas ajudar ela, imobiliária. Então eu estava ali todo dia com ela e vendo a peleja dela.
E aí todo dia, quando nós saíamos para fazer prova, eu orava pela nossa prova, pela prova dela, para que fosse tudo bem, né? Eu estava ali agindo como pastora. E em uma das nossas últimas provas, ela pegou e falou assim, Lari, vamos orar? Eu falei, vamos. E no que eu estou orando pela nossa prova, isso era bem cedinho, o Espírito Santo de Deus disse assim, profetiza. Um apartamento de R$1.500. Eu falei, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. E eu comecei a brigar com aquela voz. Falei, se ela não acha de 3, de 2.500, 1.500, de jeito nenhum. Daqui a pouco, e eu orando. E aí veio de novo, profetiza um apartamento de R$1.500. Eu falei, não. Por quê? Eu estava lidando com o natural. Eu estava pegando a informação natural que eu tinha e estava falando, Deus, tá difícil achar um de 2.500, de 3, de 3.500. Quem dirá um de 1.500? Aí de novo, o Senhor falou, quando o Senhor falou a terceira vez, profetiza um apartamento de R$1.500. Aí eu falei assim, olha, Tati, eu vou falar uma coisa pra você. Isso aqui não sou eu, tá? É o Deus que eu sirvo que tá mandando eu falar. Tô tirando. Eu quis tirar o meu da reta. Falei, ó, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas o Deus que eu sirvo tá mandando eu profetizar sobre a tua vida um apartamento de R$1.500. Se eu já estava sem fé, ela ficou mais ainda. Ela deu uma risadinha sem graça e falou, amém. Seja feita a vontade de Deus. Eu acho que ela mais falou isso para me animar. Eu fiquei mais desanimada ainda. Eu falei, Deus, não tem lógica eu falar uma coisa dessa não. Porque eu estava lidando com a lógica natural. E naquele dia nós fomos fazer prova. Minha prova foi muito bem sucedida, ela também. E minha bateria acabou. Eu acabei indo com a minha turma pro Outback comemorar. A gente foi comer um lanche. E eu cheguei no hotel, ela já estava. E quando eu abro a porta do hotel, do quarto, ela tá... Aí tinha um escritório bem no corredor. Ela olhou pra mim. Eu falei, o que foi? Ela, você é bruxa. Eu falei, por que você tá falando isso? E ela começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu? E ela chorava. Eu achei um apartamento de R$1.500. Eu falei, aí na hora, queridos, a pessoa aqui que estava com medo virou um galizé no terreiro. E aí eu fiquei muito macha. Eu falei, meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Você viu, Tati? Que Deus faz, Deus fala, Ele cumpre. Eu tava morrendo de medo da profecia. Ela falou, não, mas não é só isso. O apartamento vem todo mobiliado. E eu falei, glória a Deus, porque Deus quando faz, Ele faz bem feito. E eu profetizava em cima daquilo. Mas não é só isso. O homem não vai me cobrar como que fala, amor, o condomínio? O homem não vai me cobrar o primeiro... Calção. O homem não vai me cobrar o calção e não vai me cobrar o primeiro mês de condomínio. Algo assim. E aí eu parecia um galizézinho no terreiro, porque o meu Deus é poderoso. E eu tava morrendo de medo de dar profecia. Mas depois eu fiquei muito metida, porque Deus fala e Ele faz. Então esse dia aconteceu uma profecia imediata. Eu falei cedo, ela se cumpriu na tarde. Agora, e se eu não falo? Poderia ter acontecido dela encontrar? Com certeza. Mas a glória não tinha sido dada a Deus. E isso mexeu o coração dela e ela começou a se interessar pelo Deus que eu estava ministrando. E Deus tem muito isso de se mostrar para as pessoas. Amém? Então, por que eu estou contando essa história para você? Porque às vezes Deus vai pedir para você profetizar uma coisa que dentro da sua visão e o seu conhecimento natural, você fala, Deus, isso aqui é só mesmo o Senhor para fazer. Então, queridos, quer profetizar coisas profundas? Você precisa levar o seu nível de fé. E a gente nunca chega chegando. Então, no começo, a gente não chega, assim te diz o Senhor. Se você não tem certeza que aquilo procede da parte de Deus, se é o seu início, você vai chegar. Oi, fulano, tudo bem? Será que faz sentido para você, tá? Será que faz sentido para você? Você tem orado por uma porta de emprego? Sim, eu tenho orado por uma porta de emprego. Aí você vai falar, então, você tem pedido para Deus um emprego aonde você tenha tempo para passar com Ele? Meu Deus! Então, aí se a pessoa confirma, aí você vai falar, então eu acredito que eu recebi uma mensagem da parte de Deus e eu quero compartilhar. Você não vai falar, eu tenho certeza. Você vai falar, eu acredito. Amém? Tá? Então,
no começo você precisa chegar dessa maneira, porque se você não tem convicção se é Deus, você não pode chegar chegando. Hoje eu chego e falo assim, te diz o Senhor, papapá. Hoje eu não tenho dúvida, certo? E quando eu estou um pouco em dúvida, eu chego e checo, eu falo, faz sentido para você isso? E se a pessoa fala, não, não faz. Então eu recuo, eu falo assim, não, então eu acredito que eu me enganei. Não, eu acredito que eu discerni errado. Gente, humildade é tudo. Então a gente tem que o quê? Aprender o quê? Checar. Aprender a checar, certo? Precisamos aprender a checar. Amém? Então, se você não tem certeza, você vai chegar e vai falar assim, fulano, tudo bem? Eu estava orando e eu senti algo, queria compartilhar com você. Será que faz sentido? Sim. Então deixa eu terminar de falar. Eu estava orando, eu senti isso, e a pessoa vai falar assim, uau, meu Deus, é o que eu tenho falado com Deus. E aí você vai falar, olha, eu acredito que isso seja da parte de Deus para exortar o seu coração ou para confirmar no seu coração. Esteja orando, eu estou entregando algo que eu senti, mas você não vai falar, assim diz o Senhor, você não tem certeza. Então, fica bonito e você não destrói, ou seja, a fé de ninguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado de não matar alguém espiritualmente por chegar. Imagina, você chega, assim te diz o Senhor, no mês de novembro, Deus vai te dar um esposo. E se não acontece? O diabo, quando uma pessoa não está fincada na rocha, o diabo pode falar, tá vendo? Esse negócio de igreja, de profeta não existe. Você só está perdendo seu tempo dentro desse ministério. Para que servir o Senhor Jesus? E aí essa pessoa pode ser arrancada do corpo de Cristo porque se frustrou com o homem. E quem está na jornada com Deus e não é alicerçado na rocha, pode desistir, tá? Pode desistir de congregar, de continuar naquela igreja, porque a irmãzinha veio ali sem conhecimento, sem sabedoria, profetizou uma coisa nada a ver. E aí essa pessoa pode ter uma visão do profético deturpada e achar que todo mundo faz isso. Então, queridos, nós precisamos ter zelo. Você está sujeito a errar? Tá. Então, como que você faz para não errar? Você não chega chegando. Então, se você não tem certeza, se você é novo, se você começou... Gente, na escola de profeta eu vou ensinar os exercícios para vocês, tá? E um dos exercícios que eu quero ensinar vocês é: se edifiquem sempre. Mas se você vai para um lugar que você sabe que Deus pode te usar no profético ali, não se contamine, não fique em rede social, não fique com fofoquinha, conversinha. Vai com o ouvido limpo. Vai debaixo de consagração, de edificação. Amém? Vamos lá. Quem quer aprender um ato profético para você discernir melhor a voz de Deus? Tá? Então, você vai ter orações poderosas dentro da escola profética que você vai fazer todos os dias, certo? Como profetizar no meu casamento? Tá. Nós temos duas linhas do profético. Nós temos o profético que Deus está falando e nós precisamos transmitir uma mensagem. E nós temos o profético de profetizar a vontade de Deus para um casamento, profetizar a vontade de Deus na vida de um filho. E o que é a vontade de Deus? Nós temos muitas profecias bíblicas. Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer abundante na presença dele. Então, nós temos muitas profecias, toda profecia bíblica você pode determinar ela na vida de alguém. Você pode profetizar e falar assim, eu profetizo na sua vida, Deuteronômio 28, porque é uma profecia para todos. Eu profetizo que o meu casamento é um cordão de 3 dobras e o Espírito Santo está no meio dele. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa, ninguém separa, o diabo não separa. Eu profetizo consolidação do meu casamento, eu profetizo um casamento abençoado. Então nós temos duas linhas do profético. A linha do profético, onde Deus quer que você transmita algo que ele vai fazer. E nós temos o profético de promessas bíblicas que Deus deu a todos. Então eu posso profetizar na vida do meu filho: filho, bendito serás ao entrar e a sair. Você estará por cabeça e não por cauda.
Por uma porta os seus inimigos entrarão, por uma porta os seus inimigos atacarão, mas por 7 portas eles têm que fugir da tua presença. Eu profetizo sobre você que você tem toda a autoridade em nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões, como diz em Lucas 10. Então nós podemos profetizar a palavra de Deus sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Eu profetizo a paz que excede todo entendimento dentro dessa casa. Eu profetizo que nessa casa, assim como a arca esteve na casa de Obed-Edom, a arca, a presença de Deus está sobre essa casa e Satanás não pode se andar aqui. Então nós temos 2 linhas do profético. O profético, onde Deus quer transmitir algo particular, específico, na vida de alguém, ou sobre um ministério, ou sobre o destino profético de uma nação, o destino profético de um lugar. E nós temos a linha profética, onde Deus, pode te usar como uma voz profética, porque a palavra, através do nome de Jesus, já tem todo o poder, e até quem não é profeta pode profetizar. Profetiza uma geladeira farta, profetiza uma casa com móveis novos, profetiza lá na tua garagem que em breve vai ter um carro novo lá, profetiza o que você quiser, que vai ser bom, bênção para a sua vida. É digno. Deus, ele fala que vai nos prosperar, que bendito é o fruto da amassadeira, bendito é o fruto do ventre, bendito serão nossos passos ao entrar e a sair. Amém? Então você pode falar, eu profetizo que 10.000 caem à sua esquerda, 1.000 à sua direita, mas você não será atingido porque o sangue de Jesus é sobre a tua vida. Você está profetizando um salmo, certo? Então você pode ser intencional de profetizar coisas boas sobre a sua vida, sobre os teus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Eu estou profetizando expansão. Deus trouxe para mim a visão da expansão. Só que eu posso ser intencional e falar, Deus, nós vamos ter aviões nesse ministério. Nós vamos ter aviões comerciais para ir para as nações, para fazer as missões. Nós vamos prover, nós teremos bases missionárias. Então, isso parte do meu eu, conhecimento, que sei o que precisa, certo? Então, é assim que faz. Então, nós temos 2 linhas do profético. O profético, aonde Deus quer trazer algo específico e particular, e você precisa aprender a interagir com a voz de Deus, a voz do testemunho interior, porque essa voz acontece no teu espírito, amém? Na escola de profeta, eu vou ensinar, vai ter uma oração que você vai fazer todos os dias para Deus abrir o seu ouvido espiritual para escutar a voz de Deus. Mas um ato profético que você pode fazer, todo dia pega o olhinho, tá? Põe na mão. A gente não põe a armadura de Deus todo dia, na madrugada para guerrear? Pega, passa nos seus dedos e fala, Senhor, abre a minha audição espiritual. Me torna sensível para escutar a sua voz. Abre o meu ouvido natural e o meu ouvido espiritual através do nome do sangue de Jesus. Tira todo o obstáculo auditivo no mundo espiritual e no mundo natural. Senhor, expande agora a minha audição. Me ensina a ser sensível à sua voz, no vento, no terremoto, no sussurro, na chuva. Me ensina a ser a sua voz em todos os veículos que o Senhor usa para falar. Me ensina a ser sensível à voz, a sua voz. Me ensina a discernir com muita clareza. Fala, Senhor, ativa os meus ouvidos espirituais para discernir o que o Senhor quer fazer sobre a terra. Então, eu vou trazer esses exercícios para vocês dentro da escola profética. Vocês vão ter cada semana vocês vão ter uma oração específica para Deus expandir o profético, tá? E vai ser algo assim sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Então amanhã eu continuo falando para vocês, tá? O profético é apaixonante, o profético é sobrenatural. O profético, queridos, uma vez que você entra nele, você não consegue mais sair desse lugar. Tudo que você vê é profético. Deus está falando toda hora no profético. É muito lindo o que Deus faz. Então, vocês vão aprender muito. E os profetas, amanhã eu vou falar algo para vocês dos profetas. Todo profeta, seja ele que se move pelo dom ou se move pelo profeta de ofício, que é um cargo eclesiástico, ele consegue lutar um nível de batalha espiritual superior a quem não tem esse manto, certo? Porque o profeta antevê o ataque. Ele consegue ver quando Satanás está vindo. Então, profetas conseguem guerrear no campo de batalha com mais
de forma mais cirúrgica, tá? E a unção apostólica também, certo? Por causa da autoridade territorial. Então, profetas, tá? Tem muito poder na palavra, amém? E aí você consegue viver uma guerra, um nível de guerra superior. Então, gente, quem ataca profetas são castas de demônios altíssima. Por isso que Deus dá essa autoridade, porque o profeta, ele tem voz para declarar. E a voz profética, dentro do mundo espiritual, no campo de batalha, ela tem peso, porque é um profeta de Deus. Amém? Então, amanhã eu vou trazer coisas para vocês, tá? Então, amanhã eu vou trazer sobre o profético dentro da batalha espiritual. É diferente, gente. Um pastor lutando batalha espiritual é uma coisa, um profeta é outro. Porque o profeta, ele vive na dimensão do Espírito. E se ele vive na dimensão do Espírito, ele consegue ver coisas que um pastor, que às vezes não está jejuando, não está orando. Porque, gente, o profeta, ele está debaixo da nuvem, ele está vendo, tá? Então amanhã eu vou trazer algo particular para vocês, amém? Quero declarar uma sexta-feira, hoje tem culto, hoje, olha o culto de hoje, profetizando. É comigo, eu que vou pregar. O culto hoje é na Global Fire, às 19 horas. É um culto aberto para todos que quiserem assistir. Vai aqui no link da bio, entra no nosso grupo do Telegram para você pegar o link chega lá, ou o link chega lá no meu outro Instagram, naquele grupinho lá do Instagram. A gente vai enviar o link em todos os nossos grupos. O culto de hoje chama Profetizando, é um culto profético. Então, se prepare, porque hoje o céu vai estar, a nuvem vai estar bem baixinha, tá? E Deus vai usar muito dos nossos ali para nós estarmos profetizando. Então, depois, hoje do culto, vocês entrem pelo Zoom, abram a câmera de vocês, porque os nossos profetas vão estar buscando quem, né, Deus quer falar. Então, a gente fez a reunião de líderes agora. Que dia que foi, amor? Terça? Quarta-feira. Reunião de líderes. E depois da reunião nós começamos a entregar a palavra profética. Então, como no Zoom a gente vê o pessoal nas câmeras, então já dou a dica, entra pelo Zoom pra gente ver a carinha de vocês, porque Deus vai começar a liberar muitas palavras proféticas. E os profetas já que se movem, já começam, né, a se preparar, que Deus pode usar hoje no culto para entregar algo poderoso para alguém. Amém? Então, hoje o culto é profetizando. Às 19 horas, horário de Brasília. Vou enviar o link para vocês, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.